E aí, gente? Mais um Papo de Corre aqui acontecendo, né, diretamente do shopping, diretamente aqui, muitos estúdios. Mais um Papo de Corre. Hoje eu tô com, um cara sensacional, com uma história sem fora de série. Rodrigo Terron, empreendedor, investidor, anjo, fundador da New Hack, uma plataforma focada em educação empreendedora. Cara, também é Forbes Under 30 igual a mim, né? Eu sou de 2011. Eu vou perguntar para ele de qual edição que ele é daqui a pouquinho. Rodrigo liderou a fusão e venda da Rock City, investiu em startups, né, inovadoras, que ele vai poder contar um pouco aqui a tese dele de investimento. Está liderando agora, né, um case sensacional, que é investir em empreendedores também de universidade, trazendo ali um pouco de inovação, empresas tech. É um cara que, de fato, tem muito a agregar na vida de vocês. E eu acho que eu tenho aqui uma parcela bacana de inspirar vocês, hein? Como que é o quesito do Papo de Corre, a gente precisa trazer sempre cases para que a gente possa ser o melhor a cada dia. E aí, meu amigo, Rodrigo Terron. Opa. E aí, meu amigo? E aí, tranquilo? Tranquilidade. Cara, sempre eu faço uma pergunta para os nossos convidados. Quem é Rodrigo? Boa, boa. Bom, antes de qualquer coisa, eu sou empreendedor, né? Empreendo há 10 anos. Eu hoje sou investidor, né? Mas isso é bem recente, de 2021 para cá. Antes disso, eu passei por uma venda de empresa. Antes disso, eu passei por fundar uma empresa. E tudo começou ali em 2014, quando eu, de fato, decidi empreender. Mas acho que no começo da minha carreira, eu comecei de uma forma bem simples, né? Assim, eu venho de uma família. Eu tenho 2 irmãos, né? Meu pai é pedreiro, minha mãe trabalhou em várias coisas. Assim, teve alguma inspiração para entrar nesse mercado de empreendedor ou foi por necessidade? Cara, eu acho que foi muito uma necessidade de mudar de vida, assim, né? De alcançar meus objetivos. Eu sempre gostei de trabalhar desde muito pequeno. E aí eu sempre falei, quero ter meu próprio negócio. Tive minhas referências, assim, eu vi meus pais tentarem muita coisa, né? Eu vi... A minha avó tem um mercadinho dela, assim, já há muito tempo. Eu vi ela sempre tentando criar um negócio. Então, isso, de certa forma, me inspirou. Talvez não tive ali, naquele momento inicial, alguém, vamos dizer assim, um empreendedor, um grande empresário, que eu falo, quero ser igual aquele grande empresário. Acho que isso eu fui conhecendo no meio do caminho. Bacana. E aí, nesse cenário, né, de 2014, você se perguntou, né, que tipo de empreendedorismo você queria ter, ou você foi... Nada. Foi se jogando ali na cova dos leões e falou, vamos ver o que vai dar. Eu comecei minha carreira como operador de telemarketing. Fiquei mais de um ano atendendo, fazendo cobrança, fazia a cobrança do cartão Casas Bahia. Depois fui com a cobrança de veículo, aí eu virei o que a gente chama de assistente de planejamento. Aí eu virei analista de planejamento, coordenador. E aí quando eu cheguei no papel de gerência, foi uma época que eu estava muito confortável. Eu ganhava 5 vezes a renda da minha família quando eu comecei a trabalhar. Né? E aí, nesse momento, foi o momento que eu cheguei à conclusão. Falei, cara, eu tô ganhando bem, mas se eu não sair para empreender agora, sei lá, se eu tivesse mais uma promoção, se eu ganhasse um pouquinho melhor, provavelmente eu ia desistir da vontade de empreender. E foi quando eu decidi Ia ficar acomodado, né? Ia ficar acomodado e ia ficar difícil, porque quando você começa a ganhar um pouco mais... Então, assim, pensa assim, meu primeiro salário foi R$480. Aí fui um salário de 900, aí fui um salário de 1.500. Nessa época, eu ganhava 10 mil CLT. Então, assim, eu já tinha mudado minha vida, já tinha outros objetivos. E eu falei, cara, se eu não pedir as contas agora para empreender, eu vou virar refém do meu próprio salário, porque eu não vou sair depois. E aí eu pedi as contas, fiquei 1 ano sem salário. Foi um ano bem difícil e aí, cara, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo, literalmente. E qual foi a força de vontade e resiliência de sair, né, do CLT para empreender? Tipo, tem um choque, né? Até da sua família, provavelmente, ali, Sim. A tua mãe, que seja... Em especial, a minha família sentiu muito quando eu... Ele falou, pô, tá maluco, pô? Não só a família, meus amigos, assim, Na empresa que eu trabalhava, a última empresa que eu trabalhei, eu fui, assim, o analista sênior mais novo, aí eu fui o coordenador mais novo, aí eu fui o gerente mais novo e eu ia virar o superintendente mais novo. Aí, tá maluco? Tá saindo daqui? Aí, do nada eu simplesmente pedi as contas. O presidente da empresa, né, o Bento, ele me apoiou. Quando eu cheguei para ele, falei assim, Bento, eu quero pedir as contas que eu vou empreender. E ele Chegou falou, o momento. Ele falou, cara, muito triste,
Mas se eu não tivesse... Se alguém tivesse me impedido 16 anos atrás, hoje não teria 4 mil pessoas trabalhando na Intervalor, que era essa empresa. E aí, quando ele me falou isso, assim, eu entendi que ele estava me apoiando e, de fato, ele estava me apoiando. Depois ele virou um cliente, a gente trabalhou junto. Hoje eu sou mentor da startup dele. Pô, o mundo dá voltas, né? E a gente, pô, tem um carinho gigantesco. Não só ele, assim, várias pessoas que trabalhou comigo nessa época, hoje empreendem, pô, me procuram, falam, cara, você, de certa forma, inspira, ajuda. Então, eu acabei virando mentor. Só que foi muito isso, assim, eu comecei a empreender... Eu comecei, na verdade, a fazer projetos dentro da igreja. Eu era de uma igreja, ia fazer trabalho com jovens. Aí tu já tinha esse sonho, então? Não, lá a gente construiu muita coisa. Então, eu fiz acampamento, fiz cantina. Eu aprendi a trabalhar com comunidade, a criar negócios, assim, e avaliar oportunidades dentro desse ambiente da igreja. Bacana. E aí eu tinha o Abrão, que era, na época, era a liderança também desse grupo de jovens. E eu falei, cara... Pô, a gente trabalha super bem junto, a gente faz... E ele também vem da periferia, o Abrão é um empreendedor negro, cara, tinha 200 quilos, fez bariátrica, hoje é um atleta, corre maratona, faz tudo mais. A gente tinha uma conexão muito legal, fazia muita coisa lá dentro. Falei, cara, por que a gente não monta um negócio e começa a oferecer serviço pra galera? Que negócio era esse? No começo a gente fazia tudo, cara. A gente fez desde CD de capa de CD... de dupla sertaneja. A gente fez post para Facebook, na época não tinha o Instagram ainda, se tinha não era muito relevante, mas a gente fazia post para galera, cantora, assim, então começamos a pegar vários cantores, fazia post. Aí um dia a gente pegou um site para fazer. Pô, vamos fazer um site. Aí foi o primeiro... Eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas, eu tinha ali uma base técnica, a gente tinha mais 2 sócios, um designer e um cara um pouco mais técnico, então site, aí e-commerce, aí a gente foi indo para tecnologia... Entramos em aplicativo, API, aí a gente começou a desenvolver plataformas. Bacana. E aí, nesse cenário, né, passou e foi em que época, mais ou menos? Foi no início da tua carreira, mais ou menos? Cara, que eu decidi empreender foi em 2014. Eu trabalhei 8 anos no call center antes de empreender. E foi muito importante para mim ter uma base. Assim, eu saí para empreender sem saber o que era empreender, mas eu sabia o que era uma empresa. Então, na Intervalor... Eu tinha uma empresa que eu tinha presidente, diretores, gerentes, coordenadores, superintendentes, analistas. Então, foi importante passar por uma empresa. Te dá aquela bagagem, né? Aquela maturidade para dar voos maiores. Tanto né? que quando eu saí para empreender, eu tinha coisas assim, eu falava, cara, isso aqui deveria ser desse jeito, porque no Intervalor era assim. Então, era muito a minha referência. Pegou aquela referência, aquele espelho, né? Exato. E aí, como que entrou a Rock City na tua vida? Cara... Aí a gente foi em 2014, 2015, 2016, eu participei de uma maratona de programação, ou um hackathon, né? Em qual local, qual evento? Eu participei de uma maratona de programação que a IBM organizou em São Paulo. Na verdade, eu participei de um outro evento antes, que era um evento bem pequeno, e aí nesse evento me convidaram para o evento da IBM, aí eu fui para o evento da IBM. Quando eu participei, não sei se você já teve a oportunidade de ir num hackathon assim, mas tinha mais ou menos, sei lá, umas 300 pessoas nesse evento. E aí a gente chega no hackathon no sábado de manhã, fica até o domingo à noite, alguém dá um problema e fala, cara, esse é o problema, essas são as tecnologias, resolvam. Se vira, meu amigo. E aí a gente virou a noite ali, nunca tinha participado de nada assim, né? A gente criou ali um negócio, não ganhei, acho que não fiquei nem no top 10 ali, acho que o que a gente fez foi muito ruim, só que eu saí desse evento e falei, cara, isso é muito poderoso, porque eu conheci umas 100 pessoas. Eu tive acesso a tecnologias que eu nunca tinha testado. Eu fiz um network assim, muito legal, tinha mentores super experientes. E aí eu estava em busca de um produto, porque quando você empreende com um serviço, chega uma hora que é muito difícil crescer. Então, na época, a Horizon 4, que era essa fábrica de software, eu não estava conseguindo crescer mais. Assim, a gente já tinha ali 12, 13 pessoas no time, mas sempre que eu queria crescer faturamento, eu tinha que contratar mais pessoas. Não era escalável. E aí aumentava a sala, a gente já estava na sala maior. E eu falei, pô... E aí eu já tinha a gente fez um curso no Sebrae nessa época. Pretec, alguma coisa disso? Eu fiz em Pretec, mas a gente fez um, na verdade, chamava Speed Mentoring, eu acho. Que era um de como criar empresa. E, cara, em 2014 não se falava muito em startup. Nem era sexy fazer startup. Não era. Então era tipo assim, eu fui entendendo, aí eu falei, não, preciso de um produto. E aí quando eu participei do Hackathon, era meio loucura na época, mas eu falei, cara, achei meu produto, eu vou vender Hackathon. É um negócio que eu pesquisei, não tinha ninguém fazendo.
Tipo, aí eu perguntei para as empresas que organizavam, falei, cara, como que foi? Pô, cara, Foi sensacional. fizemos tudo do zero. Não, as empresas não sabiam. sabia. Estamos aprendendo a fazer. E aí eu comecei a falar para todo mundo, você devia organizar um hackathon, você devia fazer um hackathon. Cara, faz um hackathon, você vai contratar dev. E aí não demorou muito, uma empresa falou, cara, beleza, faz aí, então eu te pago por isso. Aí eu falei, pô, beleza. Aí tu viu o valor. Primeiro cliente. Aí tu, opa, tem dinheiro aí na mesa. Aí fiz mais um, aí fiz mais outro, fiz mais outro. E até a pandemia, a gente fez 150 eventos presenciais. A gente rodou o Brasil. E já era com o nome Rock City? Não, era Xiaomi antes. Aí a Xiaomi foi... A Xiaomi foi a empresa da minha vida. Foi a empresa que me levou para o Vale do Silício, que me provocou mais, que me colocou com as grandes empresas, que me deu visibilidade. Então, até a pandemia, assim, cara, minha vida mudou radicalmente. Eu atendia... Fiz o Hackathon da Globo aqui no Rio, dentro da casa do Big Brother Brasil. Fiz 11 hackathons com a Uber. A gente rodou o Brasil. Então, foi aí que eu conheci Recife, Fortaleza, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre. A gente tinha clientes como Itaú, Santander, Quinto Andar, Móvel, iFood, Nubank. Então, assim, a gente trabalhou com todo mundo. Aí tu vendeu ou ela virou... Aí que tá. Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente naturalmente foi para o online. E aí a gente começou a trabalhar essa frente de hackathons online. Ficamos o 2020 inteiro fazendo. A gente fez 80 projetos de hackathon online. Engordei 45 quilos, porque eu fazia... Era reunião, live, reunião, live. E aí, quando foi chegando no final de 2020, eu falei, cara, tô cansado, não aguento mais fazer live, não aguento mais evento online. Na verdade, eu não desisti. Foi aí que eu tive a ideia de trabalhar com educação. Eu tinha 100 mil devs na minha base. Eu falei... E se eu começar a vender curso para essa galera e ajudar essa galera a crescer na carreira? E a Rocket City era uma startup muito pequena ainda, tinha 5, 7 mil alunos. Era um parceiro da Xiaomi e eles estavam indo super bem, estava crescendo numa velocidade rápida. E eu liguei para eles e falei, ô Rocket City, seguinte, eu vou lançar curso, a gente vai virar concorrente, provavelmente. Assim. E eu quis avisar para não pegar de surpresa. Eles sempre foram muito amigos, muito próximos. Porque não só uma força. Exatamente. Aí surgiu o convite do tipo, cara, peraí, a gente está crescendo aqui também, estamos precisando de ajuda, vocês são 2 executivos, a gente tem 3 sócios aqui. Por que a gente não junta tudo, faz um megazord da programação e domina o mercado brasileiro? E aí, naquele momento, assim... Fez sentido. Fez muito sentido. A gente... Acho que levou coisa de 10 dias, a gente estava fazendo a fusão já, conversando com o time, fizemos uma divulgação, saiu na imprensa. E aí foi até... O momento que saiu na imprensa, assim, foi muito importante para mim, que foi o momento que eu percebi que eu tinha engordado 45 quilos. A foto da matéria é uma das fotos que eu mais gosto, porque ela fez eu mudar, mas é uma das fotos que eu mais odeio, porque eu falo, pô, é um momento muito importante da minha carreira e eu não me reconheci. Aí emagreci os quilos... Trabalhamos muito, a gente saiu, as 2 empresas junto, deu 30 funcionários, a gente foi de 30 a 100 em 9 meses, saímos de 7, 8 mil alunos para 50 mil alunos rapidamente. Mudou a vida de novo, né? Já fomos para um faturamento assim, de dezenas de milhões e aí veio uma possibilidade de vender a empresa. Isso menos de um ano depois da fusão, um grupo argentino, chama Digital House, começou a olhar para o mercado e falou, cara... A gente está vendo vocês fazendo um trabalho legal, a gente quer fazer uma expansão Brasil, eles são muito fortes lá na Argentina. Gostaríamos de fazer uma proposta para comprar 100% do que vocês estão fazendo. E aí a gente vendeu, mudou minha vida de novo, acho que por vários aspectos, né? Assim, desde um aspecto financeiro, mas esse, embora ele é muito importante, não foi o principal. Passar por uma venda de empresa, você entender todo o processo que é uma venda de empresa, entender, você vê teu negócio, né, indo para um novo nível, foi muito interessante. E como foi esse processo? Assim, talvez aqui o público tenha curiosidade, né, entre namoro, né, de ter um investidor até se concretizar, pelas minhas experiências também que eu tenho recente, demora, né? Tem due diligência, você tem toda a parte ali, né, de documentos, validações. Pode variar aí de 6 meses, mas pode ter 1 ano e meio aí de namoro, dependendo da complexidade. Entre a primeira conversa e a conversa que a gente assinou o contrato foram 10 meses e 11 dias, se eu não me engano. Acho que era isso. Eu fiz um post e até o dinheiro cair? Não, assinou, o dinheiro cai no mesmo dia. Na verdade, assim, o momento de assinatura, tá todo mundo numa sala, assinou, beleza. Aí faz a transferência no mesmo momento. Então,
óbvio que tinha uma parte desses valores ficou amarrado aos resultados, pós-venda. Então, mas assim, a primeira parte, vamos dizer assim, a primeira parcela foi na hora que assinou. Foi concretizado. Exato. E contando um pouco dos bastidores, um pouco da tua vida, né, agora, né, com a venda, né? Você embarcou diretamente ou foi tirar um ano sabático aí? Conta aí pra gente. Não tirei um ano sabático, não. Acho que eu não tirei nem uma semana Pô, sabática. tá guardando dinheiro, hein, Rodrigo? Na verdade, cara, eu assim, logo que a gente fez a venda, você vende uma empresa, Às vezes você fica um período tu quer ficar um período grande. desligado um pouquinho. Não, né? na verdade, o contrário. Né? Quando você vende, você tem uma meta super agressiva. Então, assim, os primeiros 2 anos depois da venda, acho que eu trabalhei triplicado. Porque... Mas foi mais para ter algum propósito de vida também, né? Não, é um processo comum. Quando você vende uma empresa, você não sai no dia seguinte, né? Você fica... Esse período que chama de earn-out, ele é um período contratual, onde, assim, você vendeu no dia seguinte, o cara fala, legal, você tem um ano agora para bater essa meta aqui, você bater essa meta, você tem ali mais uma parcela, um dinheiro fez uma passagem de bastão ali de um período para você ficar na empresa. E aí esse período acabou em abril do ano passado. Então faz um pouco mais de um ano que eu deixei a posição de CEO. Né? Quando a gente vendeu, eu não era o CEO da Rocket City, tinha o Robson, que era o CEO. Logo depois da venda, ele acabou fazendo um acordo e saiu, e aí eu assumi como CEO, fiquei 2 anos liderando. Então, 2 anos liderando. Com alguma causa que não poderia ser demitido ou não? Sim, nenhum dos sócios poderia ser demitido durante esse período. E não poderia também pedir para sair, né? É bem... Os dois ficam amarrados ali nesse namoro, né? Aí fiquei esse período ali. E aí, quando eu saí no meio do ano passado, eu já estava comprometido com outros negócios. Então, eu já tinha feito alguns investimentos, eu já tinha topado ajudar algumas startups como advisor, como conselheiro. Então, eu não tive tempo para parar tudo e falar, não, agora eu vou tirar um período. Assim. E o que te levou a começar a ter essa visão de sair de empreendedor para investidor? Qual o gatilho que deu aí para você entrar nessa nova... Eu acredito que seja um caminho um pouco natural. Assim, todos os meus amigos empreendedores que passaram por uma venda de empresa, ele olha e fala, cara, legal, agora como que eu posso ajudar outros empreendedores a talvez se desenvolverem um pouco mais rápido? Porque quando você investe numa startup, principalmente o investimento anjo, e você é um empreendedor experiente, você passa a ajudar a startup. Porque quando ele vai com aquela apresentação de pitch e tem um slide lá falando, esse cara aqui é meu investidor, outros investidores vão olhar e vão falar, pô, se esse cara que vendeu uma empresa investiu, eu também vou investir porque ele deve... tipo quase um selo, né? É um selo, exatamente. Um selo de qualidade, né? Então, logo que eu vendi, naturalmente surgiu a oportunidade de investimento. E surge o tempo todo, porque as pessoas sabem que eu vendi uma empresa, então a pessoa fala, cara, pô, tô com esse projeto aqui super legal, você não quer conversar sobre investimento comigo? E aí eu fui fazendo algumas conversas ali e em alguns casos, assim, pô, essa startup é interessante. Acho que faz sentido investir. E hoje qual é a tua tese de linha de investimento, você pensa? Cara, eu não tenho muito uma tese de indústria. Eu tenho investimento em mercado financeiro, tenho investimento em educação, tenho investimento em software, invisto em fundo também. Mas eu olho muito para o fundador, para o time. Tem que ter ali vamos dizer assim, um nível de conexão. Eu preciso sentir aquela vibe, que eu vou né? entregar mais do que dinheiro. Se eu sentir que eu só vou pôr dinheiro e eu não vou agregar para o negócio, eu não invisto. Agora, se eu olhar para o negócio e falar, pô, eu entendo mais ou menos isso daqui, eu tenho contatos que eu vou conseguir ajudar esse fundador, né? Aí eu falo, pô, faz sentido eu pôr meu dinheiro, porque eu vou pôr meu dinheiro, mas eu vou trazer todo o smart money, né, cara? Se você realmente pensa, né, em empreender, gente, o caminho é árduo, mas, cara, você batalhando, fazendo as conexões corretas, o sucesso vem da persistência, né? Exatamente. Você começou a tua trajetória fazendo aqui uma linha do tempo. Se você olhasse, né, hoje, né, o que você vem construindo, o que você ainda vai construir, e vou deixar essa pergunta para o final para você refletir, né, o terrão do presente e do passado, como eles se complementam. Mas eu queria entender do teu lado, né, hoje, olhando, você está bem, né? Você está construindo o teu patrimônio, a tua visão de construção, não falo só patrimônio financeiro, mas patrimônio intelectual, Perfeito. Conexões, né? Hoje, você enxerga que montar um negócio hoje com a sua capacidade, com as conexões, é muito mais tranquilo do que talvez 10 anos atrás.
E para um empreendedor, aí eu quero te provocar, que está numa favela, que está olhando ali aquela visão de construção da realidade dele, que eu falo que a favela hoje é uma potência, né? Perfeito. Você tem 18 milhões de pessoas vivendo em comunidade, que muitas delas têm negócios prósperos, que faturam até mesmo milhões de reais, mas que muitas das vezes tem preconceito. Como hoje um investidor no teu nível, né, você ali, né, anjo, olhando para essa visão dessa cadeia até chegar em um pré-seed, olha para negócios que estão em áreas que hoje estão invisíveis para esses investidores. E muitas das vezes tem negócios importantes acontecendo, mas a gente está numa linha totalmente cinzenta, né? Cara, eu vim da periferia, né? Assim, eu morei na favela, assim, acho que boa parte da minha infância e adolescência morei em lugares que nem asfalto tinha. Então, tipo assim, cresci parte da minha infância numa zona rural ali no interior de São Bernardo do Campo, que praticamente inteiro era uma região periférica, assim, era uma região que o transporte público era de graça porque as pessoas não andariam de ônibus se te cobrasse. Depois morei na zona sul de São Paulo, ali, numa favela que era o Parque Cocaia, Cantinho do Céu. Então, são regiões assim bem quebrada mesmo. E sempre, tipo, admirei muito o quanto o perfil, acho que, da galera que mora na quebrada é um perfil empreendedor. Então, assim, o cara que mora... Eu sempre fui esse cara. Assim, eu me lembro de ter montado ali com meus 16, 17 anos. Eu montei uma barraquinha de batata frita na porta de casa ali, literalmente no meio da favela, assim. A galera passava, comprava batatinha ali. E aí... Foi minhas primeiras experiências como empreendedor. Eu morava onde eu morava, em São Bernardo do Campo, tinha uma balsa. E eu morava depois da balsa. Então, cara, eu vendi sorvete na fila da balsa, eu vendi lanche na fila da balsa, eu vendi... Tudo que você imaginar, eu acho que dava ali dinheiro, latinha, acho que eu passei por tudo isso. O que foi uma virada de chave na minha carreira, assim, que foi muito interessante? Quando eu estava no ensino médio, eu estudei só em escola pública, tinha um projeto, acho que era do Centro Paula Souza, que era um curso técnico de administração de negócios. E aí... tipo, não era um curso de empreendedorismo, era um curso que ensinava você a administrar uma padaria, um mercadinho. E aí surgiu na escola, era de graça. Eu falei, era de graça, todo sábado vou entrar nesse negócio. E eu fiz esse curso e o professor na época, o nome dele é Tony, esse professor, ele era alguém que veio também, assim, da periferia, veio assim, de um... Vamos dizer assim, entendia a gente como aluno, mas ele estava inserido no mercado corporativo. Então, durante a semana, ele trabalhava na Activity, que era uma corporação, e no final de semana ele era professor nesse projeto. E um dia, ele chegou para mim e falou assim, cara, vai ter uma turma de um curso de SAP, que é um software, e eu queria te levar para conhecer. E eu, assim, eu nunca tinha ido na Paulista. Foi na Paulista isso, né? Eu nunca tinha ido num prédio espelhado, eu nunca tinha participado de nada corporativo. E ele me levou nesse lugar, não tinha nem roupa para isso. Fui lá, assim, foi a primeira vez que eu entrei num prédio, num escritório, eu olhei e falei, caramba, isso é um escritório. Tipo, ficou maravilhado ali. Pô, tinha pão de queijo de graça, sabe? Tipo, tinha um coffee break ali, e a galera tudo social, todo mundo muito, muito arrumado. E aí, isso foi muito importante para, acho que setar a minha expectativa. Naquele momento, eu falei assim, pô, eu quero trabalhar no escritório desse, assim, do tipo, legal. Essa vibe é boa. Por que eu não posso, né? E isso, acho que despertou, assim, uma vontade muito grande de sair até de onde eu morava. Onde eu morava, São Bernardo do Campo. Eu penso assim, você tem São Bernardo do Campo, talvez a galera aqui do Rio não vai ter tanta familiaridade, Faz uma comparação aqui, seria o quê? Seria Campo Grande? Cara... Seria o quê? Pensa assim, num lugar que tem o interior, tem a balsa e tem 20 quilômetros depois da balsa. Eu não sei qual que é o paralelo disso no Rio. Seria São Gonçalo. Talvez um pouquinho depois ainda. E é um lugar assim... Eu falei, naquela época, eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer muita coisa daqui, né? E aí foi quando eu... Aí tu se provocou. Preciso mudar minha vida. Você estava com quantos anos? Aí eu tinha meus 17, 18. Na verdade, eu não me provoquei. Na verdade, eu preciso arrumar um emprego. Eu fui trabalhar num prédio. Eu era o porteiro folguista. Então, tinha um porteiro que trabalhava de dia, um porteiro que trabalhava de madrugada. Eu cobria a folga dos dois. Então, eu trabalhava 2 dias de madrugada, 2 dias de dia. E aí, eu falei, cara, mas não é isso. E aí, eu
eu fui para São Paulo um dia, aí eu já tinha 18 anos, 19, sei lá quanto que eu tinha. Mas eu falei, cara, eu vou achar um emprego. E aí eu lembro que eu fui fazer entrevista no call center, eu fui reprovado na entrevista. Eu falei, caramba, eu fui reprovado numa entrevista no call center, cara. Aí eu fui no outro call center, os caras me aprovou e eu comecei, mas não foi assim uma história bonita, não, eu me provoquei, não, eu caí ali, joguei o RG, os caras me colocaram para dentro. Aprendi muito no call center. E isso que eu ia falar agora, quais são as lições que você teve em cada um desses eu acho que da tua jornada, né? Cada etapa da tua vida foi se a gente pode falar de uma gamificação. Perfeito, foi uma fase. Uma fase da tua vida, né? E eu acredito que essa fase foi te moldando a ser um profissional cada vez mais experiente e aprendendo com as lições, com os fracassos. Você falou muito do Vale do Silício quando a gente estava ali nos bastidores, que você teve a oportunidade, né, de ir para o Vale do Silício, trazendo esse cenário para as pessoas que hoje, né, estão talvez numa visão, isso é muito longe para me alcançar. Qual frase ou qual dica você traria para mostrar para essas pessoas que não existe o impossível? Cara, eu acho que o principal, assim, ninguém começa grande, né? Então, vamos dizer assim, quando eu falo dessa situação da Paulista, cara, a Paulista foi meu primeiro Vale do Silício. Foi um lugar muito diferente do lugar que eu estava acostumado e que eu olhei e falei, pô, mas eu quero aqui. Então, primeiro, eu fui trabalhar no centro de São Paulo, meu primeiro emprego. Sabe? Mas era um prédio espelhado. Eu olhei ali e falei, pô, tô num prédio espelhado agora. Sabe? Você se identificou, né? Exatamente. Isso, né? Eu acho que quem vem da quebrada, assim, precisa olhar e criar ali um certo, assim... Cara, quase que um direcionamento de, cara, eu vou alcançar esse objetivo. Mas não é o primeiro objetivo, assim, vou ser chefe ali. Acho que isso vem com o tempo. Acho que o primeiro, cara, vou conseguir um emprego. Eu acho que, assim... eu acho que eu não seria o empreendedor que eu sou hoje se eu não tivesse trabalhado numa empresa antes. Então, eu não vou romantizar, assim, empreender é difícil pra caramba, não é bonito. Não existe uma receita pronta, né? Exato, e no começo as pessoas não vão te apoiar, não vão ajudar. Então, assim, se você conseguir buscar uma experiência... Você tem que estudar todo dia, cara. Eu estudo... Faz 10 anos que eu empreendo e todos os dias eu... Tem que gostar de resolver problema, né? E de estudar. Tipo, você tem que... Cara, todo dia eu tô ali... Tem que amadurecer, né? Buscando, ouvindo um podcast, vou em evento, me conecto com uma pessoa. Se você não entender que você vai ter que evoluir todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, você não vai conseguir chegar lá. Agora, o ponto é, todo mundo que se esforçar muito consegue chegar. Não é fácil... Não é um caminho que você fala, tá aqui, é só ir reto. Não, cara, é um caminho super torto. Não é um caminho de uma linha reta, né? E muitas das vezes você dá voltas, alguns degraus com algumas falhas que são naturais, gente. Assim, empreender não é só Não, você sucesso. vai errar mais do que você vai acertar. Você tem que ser muito resiliente. E resiliente significa você ser humilde para reconhecer quando você não tá ali, quando você tá errando e se reinventar o tempo todo. Então... Por exemplo, o fato de eu ter vindo da escola pública, ter vindo da quebrada, minha comunicação sempre foi muito ruim. Por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, eu fui sem nenhum preparo, eu não falava inglês. E aí você vai para como que você vai num outro país tentar fazer negócio? Então, assim, eu tive que me desafiar, eu tive que aprender inglês adulto, com 27, 28 anos, me matando ali, trabalhando 12, 15 horas por dia e ficando mais 2, 3 horas estudando para... Mas tu tinha um propósito, né? Tinha uma vontade muito grande de aprender e eu entendia que se eu não aprendesse aquilo, eu não ia chegar lá, entendeu? Assim, é sempre sobre a ausência desse conhecimento vai te atrasar. Então, você pode postergar. Então, assim, eu não sou bom, sei lá. Como empreendedor, por exemplo, você tem que lidar com várias situações que eu não gosto, cara. Eu não gosto, por exemplo, de lidar com a situação jurídica, com o financeiro da empresa. Cara, isso é chato pra caramba, você ficar vendo isso é bacana, né? Na tua sociedade sempre foi um conceito de buscar afinidades ou você, de fato, caiu a sociedade ali porque deu a casa ou você se preparou para ter esses sócios? A minha pergunta é mais nesse sentido. E como você vê essa relação para quem está pensando em empreender, ter um amigo, está desenvolvendo? Como você achar quem te complementa para montar uma sociedade? Perfeito. Meus primeiros sócios eram meus amigos da igreja. E aí, acho que de certa forma, sim, a gente escolheu. Eu e o Abraão, deu super certo. A gente fazem mais de 10 anos que a gente empreende junto, hoje investe junto.
Os outros sócios tinham mais 2, acabou não dando tão certo. Eles ficaram com a gente 1 ano da primeira empresa. E no final desse 1 ano, a gente tinha esse sentimento, eles também tinham. A gente chegou e falou, cara, não tá dando certo, né? Não tá dando certo. Então a gente fez um acordo ali, tentamos de alguma forma ajudar eles. A gente comprou a parte deles, né? Então ajudar eles a recuperar um pouco desse 1 ano, porque, por exemplo, ele parou de estudar 1 ano, ficou 1 ano. A gente, cara, foi super difícil. Esse primeiro ano de empresa, a gente dividia marmita, era um negócio assim... Era um negócio meio sério, gente. Não tinha escritório. O escritório, por muito tempo, o nosso escritório era a praça de alimentação de um shopping, na Paulista. A gente era o único lugar que era meio que assim... Cada um morava numa parte de São Paulo. Era um ponto de encontro. Era um ponto de encontro. Aí depois a gente conseguiu... A gente pegou uma mesa de cowork que era para 1, colocou 4. Aí depois a gente conseguiu uma salinha. E aí foi a parte mais difícil, que a gente pegou a sala... Aí não tinha móvel, não tinha cadeira. A gente chegou a trabalhar num colchão inflável, assim. Então tinha um colchão aqueles azul, a gente enchia ele ali, sentava cada um numa ponta do colchão e ficava no computador. E aí depois a gente foi construindo, né? Foi evoluindo. O primeiro escritório, a mobília foi feita de pallet. O pessoal chegava lá, cara, que escritório bonito, não sei o quê. Mas na verdade a gente comprou uns pallets de uma festa de aniversário de uma amiga. Ela montou uma festa de fazenda, assim, e aí tinha um monte de pallet. Você não quer vender esses pallets, quer me dar, não? Aí tinha um amigo nosso, artista, e ele falou, cara, eu consigo transformar esses pallets em umas mesas. Aí ele fez todo um conceito super moderno. Ficou bom. E ficou bom, a gente ficou 2 anos nesse escritório. Nada, praticamente. Aí depois a gente foi pro outro escritório, eu lembro do dia que a gente comprou uma mesa. Falei, cara, agora a gente tem uma mesa de verdade, tem uma cadeira boa. E é isso, cada dia era um desafio e uma pequena conquista, né? Ia avançando, ia ganhando esse espaço, vamos dizer assim. Pô, bacana. E aí, onde entrou a Forbes na tua vida? Como que chegou nesse momento aí de Forbes Under 30? Cara, acho que nem todo mundo sabe o que é Forbes Under 30, né? Mas é um reconhecimento... A Forbes acho que é a principal revista de negócios da América Latina, talvez do mundo. Vamos falar de negócios, né? De empresa, empreendedorismo. Exato, e de dinheiro, né, no geral. E ela elege todo ano um grupo de jovens abaixo dos 30 anos com reconhecimento na área que ele trabalha. Então, no meu caso, eu sou Forbes Under 30 em inovação e tecnologia. E tem gente que é na moda, tem gente que é na culinária, tem gente que é na arquitetura. Então, todas as áreas ali têm as principais áreas de mercado dentro dessa premiação. Então, assim, eu lá com 23, 24 anos, eu já sabia o que era o Under 30 e falava, cara, ia ser legal, mas eu não achava que eu ia... ali. Mas eu não achava que eu ia sair. Eu falava, não, é muito distante. Aí com 27, 28, a gente fazendo projetos legais, falei, pô, talvez tenha uma chance. Quando eu tinha 29, que foi o ano que eu saí em 2021. Então, era o meu último ano. Sendo honesto, eu já não tinha muita esperança, assim. Eu já tinha superado. Eu falei, legal, alguém vai sair, não vai ser eu, etc. Só que foi um ano que eu passei por muitas coisas legais, né? Então, foi o ano que eu vendi a empresa. Eu virei sócio de um time de esportes, que é a Los Grandes, que tem mais de 10 milhões de torcedores e tal. Então, tinha uma visibilidade grande. Eu virei investidor nesse ano. Então, foi acumulando várias coisas ali. E eu confesso que eu não dei conta... Eu parei de me preocupar se eu ia sair ou não e só trabalhei. E aí, foi indo. Aí, cara, um dia... Aconteceu uma coisa assim, que eu quase perdi o meu Forbes Under 30. Um dos jornalistas que é editor da Forbes, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. E tu não viu? Não, a conversa estava arquivada. Ah, tá. E eu não vi. Uhum. E aí passou. Não fazia a mínima ideia que ele tinha mandado essa mensagem. E um dia, no Instagram, eu comentei um post dele. E aí ele respondeu, falando assim, pô, cara, eu tô super chateado com você. Eu falei, não sei nem por quê. Eu falei, por quê? Aí ele falou, pô, te mandei a mensagem, você ignorou. Aí eu achei a mensagem. E aí ele falou assim, olha... teu nome passou aqui, eu tinha recebido algumas recomendações. Ele falou, mas agora acho que nem dá tempo mais, já foi. A revista já está indo quase sendo impressa. Ele falou, vou tentar aqui, mas eu acho que não dá. E aí eu fiquei naquela, eu acho que não vai sair. Aí eu fiquei malzão, né? Porque eu falei, caramba, por causa de uma mensagem. E responda o WhatsApp. Eu não respondo, tem um monte de mensagem parada, mas assim, é super importante você tentar responder. Mas aí deu certo, eu só fiquei sabendo literalmente no dia que saiu a revista. Eu tinha aquela dúvida aí até o dia. Todo mundo te marcando ali. Aí a galera começou a mandar... Na verdade, vou ser honesto, no dia que saiu a revista, eu sabia que tinha uma chance, então deu tipo... A hora que saiu, eu já comprei a revista online e vi. Mas aí durante o dia começou a galera
fazer post, me marcar, me parabenizar. E foi algo, assim, muito legal. Mudou o que na tua vida, assim, no sentido não financeiro, mas o que te abriu de portas a um selo de qualidade? Eu tive na primeira edição, que acho que é de 2011. Legal. E para mim mudou no sentido de empoderamento mesmo de conteúdo, de abrir porta, de ser um profissional que, assim, respeitado na minha área, né, de inovação também, e até pousar, né, no Carteiro Amigo, de empreendedorismo, foco no impacto social. Para mim foi essa chancela de ser um jovem naquela época. Jovem você ainda é. Mas já com seus 37, né? O tempo passa. O tempo passa. Mas a perspectiva que eu tive é ser reconhecido no sentido de você ser visto como um profissional jovem que tem ali um legado, né? Para mim funciona muito nesse sentido. Até hoje, quando eu tenho orgulho de passar essa visão, é de ser a primeira safra ali de jovens que, de certa forma, conseguiram cultivar e criar, né? Continuar criando, porque você desenvolver, né? E parar, você pode até conquistar e parar, beleza, mas você continuar semeando e mudando vidas, acho que esse é o papel do empreendedorismo. Então, eu acho que comigo foi algo bem parecido, assim, foi um reconhecimento, então, quando saiu, eu fiquei super feliz cara, esse trabalho de vários anos está sendo reconhecido. E a gente gosta de ser reconhecido, né? Então, quando você tem um reconhecimento do seu trabalho, é algo legal. Mostrar que valeu a pena, né? Você sacrificar, né? Você sacrificar todos os sacrifícios, Só que veio com um sentimento do tipo assim, pô, agora eu preciso fazer jus a isso, porque o grupo que tá ali, as outras pessoas que saíram, são pessoas que construíram coisas muito legais. E aí, quando você tem um reconhecimento, você tem uma responsabilidade de continuar fazendo. Então, eu acho que foi esse mix de que legal, meu trabalho foi reconhecido, e é tipo, ferrou, agora eu vou ter que fazer mais coisa, porque agora existe expectativa, né? Se antes... Até ali não tinha tanta expectativa. Eu era o cara que veio da quebrada. Tipo assim, vamos dizer assim, as pessoas falavam, cara, se ele ir muito longe, ele vai ter um bom emprego. Então essa era a expectativa que tinha. Agora, quando você sai tua foto numa revista falando que você... E como a tua mãe ficou? Todo mundo, acho que em casa ficou super feliz, né? Acho que minha mãe, minha avó, compra revista. Sabe, é legal isso. Guarda revista. Minha mãe tem minha guardada até hoje, ó. Minha mãe tem também. E assim, tipo, foi isso. Eu fiquei com a responsabilidade. Falei, pô, agora ferrou. Eu tenho que fazer jus à análise que fizeram, né? Me selecionaram. Eu acho que tenho muitas outras pessoas que às vezes fazem trabalhos tão legais quanto que não tem essa oportunidade. Não tem. Não sei também qual é a regra, como que funciona, assim, acho que cada um vai mudando, né? Então, acho que cada um vai... É algo que não está no controle. Não tá no controle. Então, assim, sou muito feliz de ter sido reconhecido, mas eu tento fazer jus a isso. Mandar um abraço aí pro Passete, né? Ele é o cara. Ele é o cara. Quem quiser se inscrever aí, né, ter uma ideia boa, né, tá construindo, ele é o cara. Foi ele que ficou bravo comigo. É isso aí, vou marcar ele no post depois. E é um cara que faz um trabalho muito legal. Faz um trabalho muito maneiro. É um cara que eu admiro muito. Eu tenho muita admiração também pela... E, vamos lá, dentro desse cenário, né, você caminhando depois do Fábio Dettori, e aí você foi pro Cubo? Como que entrou o Cubo na tua vida? Na verdade, cara, o Cubo foi engraçado, assim. Eu tô no Cubo desde 2018, o Cubo foi inaugurado em 2015. Eu frequento ele desde 2015, então... Eu lembro que em 2015, quando eu fui a primeira vez no Cubo, junto com o Abraão, eu lembro que teve duas coisas que aconteceu. Primeiro, o Abraão, ele virou pra mim e falou assim, cara... eu acho que esse lugar não é pra gente, não. Sentiu meio que excluído? Porque tinha acabado de inaugurar e era muito exclusivo, né? E aí ele falou, cara, eu sou o único negro aqui. Não sei se esse lugar é pra gente. E aí eu lembro que eu falei pra ele, mano, a gente vai vir aqui pra dentro, a gente vai empreender aqui dentro. E aí, isso foi 2016, 2015, por aí. E aí eu lembro que a Xiaomi... Lembra que eu te falei que eu tinha um serviço, Sim. Eu queria criar um produto, mas a Xiaomi não era bem um produto, ainda era um serviço. Então, quando a gente tentava aplicar para entrar dentro do Cubo, a gente passou por algumas rejeições. E eu lembro que eu ia em Cestia, eu ia em todos os eventos do Cubo. O Abraão ia em todos. E eu falei, cara, a gente vai lá para dentro. A persistência ali, né? A constância também, né? Porque você falou de estar sempre, muito. Né? E aí, quando foi 2018, eu lembro que a gente não tinha conseguido ainda, então já tinha... 3 anos que eu frequentava aquele prédio, e eu falava, cara, eu quero vir aqui pra dentro. E aí virar residente, né? Queria virar um residente. Aí eu lembro que
ia ter um evento que era o Case, que é uma conferência anual de empreendedorismo em São Paulo. E aí a gente já estava faturando bem, já tinha equipe grande, só que o pessoal não levava a gente a sério. O pessoal falava, esses caras, legal, modinha do hackathon. A gente chegou a passar por muito isso. As pessoas não consideravam a gente uma startup. Só que o que as pessoas não entendiam é que todos esses anos a gente estava trabalhando na mentalidade de startup. Então, tanto faz o produto que eu estou fazendo. A minha mentalidade era do empreendedor. E aí eu falei, cara, eu preciso provar para algumas pessoas que eu mereço estar ali. E aí tinha uma dessas pessoas que era uma liderança lá dentro do Cubo, que hoje é super meu amigo, super próximo. E eu lembro que eu cheguei na Associação Brasileira de Startup e falei, cara, eu quero uma planta nesse evento e eu vou fazer um stand gigante. E eu coloquei um stand assim... Cara, e aí ele falou, mas você quer que a gente monte? Eu falei, não, eu vou contratar a montadora, eu vou fazer o desenho, a gente vai para um stand... Só me dá liberação, é isso. Só me fala quanto custa e me dá a liberação. E aí a gente patrocinou esse evento e aí eu lembro que eu puxei essa pessoa do Cubo e falei assim, vem cá, vamos ali no stand e tal. Aí eu peguei e falei, olha, o que eu faço não é startup, eu sei que é serviço, mas, cara, a mentalidade é de startup. E eu sei empreender, e eu sei fazer dinheiro. E eu falei, eu montei esse stand aqui só para cravar que é a última vez que eu vou te pedir para entrar no Cubo. Porque se eu não entrar no Cubo hoje, eu não vou pedir mais. E aí eu entrei no Cubo no dia seguinte. Ele deixou. Tá vendo? Persistência. E aí o Abraão, ele foi uma das pessoas que liderou lá dentro. Tu fala muito do Abraão. Até hoje ele tá contigo em outros negócios? Cara, em várias iniciativas, sim. A gente é muito amigo, mas a gente é sócio em algumas coisas. Mas ele foi o primeiro empreendedor negro do Cubo. E ele fundou junto com outros ali, quando começou a formar um grupo, o que a gente chama hoje de Afrocubo. Hoje ele é mentor do Google for Startup para empreendedores negros. Já estive com ele, agora eu tô lembrando. Abraão, um abraço, irmão. Você Abraão. que ajudou a gente a entrar lá no Cubo. Agora eu tô lembrando. Agora eu tô lembrando. Bravo. Eu lembrei agora do nome. E a gente era os dois. Eu tenho uma palestra assim, eu tenho vários slides que tem as fotos. Falta eu e ele 2014 versus agora. Um abraço, irmão. Em 2014, cara, não dava para acreditar que a gente ia ser empreendedor mesmo. E aí aconteceu isso, a gente entrou no Cubo nesse momento. Aí, assim, foi muito uma virada de chave, porque a gente não só entrou no Cubo, como a gente passou a atender o Itaú. Foi um grande cliente da Xiaomi. A gente começou a fazer projetos grandes. Eu fiz imersão internacional com executivos do Itaú. A gente fez hackathon para o Itaú. Fizemos batalha de dados, que era um projeto gigantesco lá dentro. Então, e o Itaú foi, eu acho que, uma virada de chave muito grande. Porque, assim, aí eu falei, cara, eu atendo o maior banco da América Latina. E aquilo ali mudou novamente. Mudou. A gente já tinha clientes grandes, né? Pô, atendeu uma Uber, atendeu uma Globo, mas acho que o Itaú, até hoje, né, é uma das marcas mais valiosas brasileiras. Então, e hoje vocês ainda a marca existe lá, né? Porque quando eu fui no Cubo existe, né? A marca Rocket City. Então, aí Eu sei que a Xiaomi virou Rocket City. Hoje a Rocket City pertence à Digital House, mas ela existe. Existe ela lá, né? Continua crescendo. Hoje a Rocket City é liderada pela Isa, que foi a 5ª funcionária da Rocket City. Então, ela lidera um time de quase 100 pessoas. É uma mulher, mãe, empreendedora, que lidera a maior comunidade de desenvolvimento de software da América Latina. Quem quiser se associar, como que é o processo aí? Como que é o... Cara, o Rocket City em todas as redes sociais. Rocket de foguete, City de assento. A gente não tô mais lá, né? Mas a Rocket City mas aí você ajudou a forjar aí, né? Mas a Rocket tem, acho que, se não o maior, um dos maiores canais do YouTube com conteúdo sobre programação. Tem um projeto lá dentro que é de educação gratuita. Então, assim, quando eu saí, a gente tinha mais de 120 mil pessoas que estudavam gratuitamente programação. Essa galera que está querendo mudar de vida, que está na favela, querendo programar. Cara, muitas vezes. Qual o caminho que você daria para essa galera? Eu vou te falar assim, não foi 1, 2, nem 3 vezes que eu peguei um Uber ou conheci alguém assim da quebrada e falava, cara, segue a gente lá no Instagram. E aí, tem uns 3, 4 Uber que virou desenvolvedor. A gente fez projeto com o iFood para transformar motoboy em desenvolvedor de software. Então, poxa, eu já vi cara que trabalha... E muda de vida mesmo, né, cara? Porque é um mercado realmente que paga muito bem, que tem uma... Muda... Mais do que isso, ele gera um processo de ascensão social. Você não muda só a vida daquele indivíduo. Você muda a família, muitas das vezes o bairro, porque aí aquela família começa a incentivar. Aí você começa a criar referências dentro da quebrada. Então, você fala, aquele cara ali cresceu aqui comigo e ele está trabalhando com um negócio que mudou a vida dele. Então, educação, não só a programação, mas a educação em geral, ela tem esse poder, né? E a gente viveu muito isso, assim. Eu sempre gostei de educação e a Rocket tem um espacinho super especial. No teu coração aí, né?
E aí, depois disso, né, com a tua venda, a saída da Rocket, e aí o que você ficou fazendo, ou como você Legal. planejou essa nova empreitada sua, que eu quero saber um pouco Cara, mais. eu fiquei um ano fazendo duas coisas, basicamente. Uma, fazendo esses investimentos, e a segunda, ajudando outros empreendedores. Então, eu percebi que 10 anos de experiência, eu consigo sentar com o empreendedor e ajudar ele a errar menos. Então, Acelerar, né? acelerar de uma forma em geral para que ele consiga alcançar esses objetivos mais rápido do que eu levei. Perfeito. Eu levei 10 anos, talvez o cara consiga fazer em 5. Talvez consiga fazer. Hoje, com inteligência artificial, talvez ele consiga fazer o que eu fiz em 10 em 2. E aí eu fiquei assim, tá, legal. O que eu posso fazer? Porque quando você vem de uma empresa e você sai dessa empresa, num primeiro momento, assim, pensa assim. Eu tinha uma Rocket City com 100 colaboradores e estava todo mundo ali, uma meta super agressiva, e atinge meta, e bate meta, e corre. Aí, no dia seguinte, tô eu sozinho, sem funcionário, sem ninguém. Eu não sabia nem como era mais trabalhado, assim, mão na massa, porque eu fazia uma gestão. Quando você vira um executivo, né, você direciona o time. Então, cara, esse time vai fazer isso, esse time vai fazer aquilo, aquela equipe vai olhar para cá, e eu ficava numa visão ali estratégica. Uhum. E aí, de repente, eu não tenho mais quem direcionar, para onde direcionar. Então, foi um impacto muito grande. E aí eu comecei a conversar com esses fundadores. Você estava com ele, cara, e aí, o que você está fazendo? Ah, cara, estou fazendo isso aqui. Cara, vai por esse caminho aqui, que é um pouco... Aí eu vi, pô, isso aqui deu certo. O cara seguiu recomendação, foi legal. Aí o outro estava captando, eu falei, pô, conversa com o fulano de tal. Aí o cara conseguiu captar. Eu falei, pô, isso é legal. Então eu comecei a fazer esse movimento e eu falei, pô, eu gosto de fazer esse trabalho de análise de investimento, porque não é fácil investir em startup. Não é. Então você vai olhar para 30, existe uma receita 40, de bolo, né, cara? Exato, para achar uma. E não é fácil ajudar o empreendedor, porque se eu passo uma informação errada, prejudica a empresa. Então, eu comecei a entender esses dois lados. Eu falei, cara, eu preciso criar alguma coisa que eu consiga investir e eu preciso criar uma coisa que eu consiga ajudar os empreendedores, que é o que a gente chama de New Hack hoje. Basicamente, na medida que eu comecei a investir, eu percebi que várias pessoas que me conhecem, que fazem parte da minha rede, também queriam investir comigo. Então eu falei, vou montar um fundo de investimento para startup early stage, que é o cara que está começando. E aí eu comecei a conversar com as pessoas que eu conheço, que têm mais dinheiro até do que eu. E, cara, vamos montar aqui, eu estou fazendo um fundo, vamos investir junto. Essa aqui é a minha tese, e aí? Exato. Embarca comigo nesse foguete? Aí algumas pessoas falaram não, porque a gente vai ouvir na vida, a gente sempre vai ouvir mais não do que sim. Mas algumas falaram sim. Cara, eu gosto da ideia. Vamos lá. Então, a gente fez um fundo de 5 milhões de reais, que a gente vai investir até o final do ano que vem em 10 startups, uma média ali de 500 mil por startup. E você está buscando qual tese aí, para quem está assistindo e quiser falar, pô, eu tenho uma empresa, cara, quero aplicar aí para te conhecer. Assim, a gente anunciou e lançou o fundo fazem exatamente 7 dias. Então, a gente já recebeu 20 e poucas aplicações de startup, e tem startup de todas as indústrias. O que eu olho, vamos dizer assim, no processo de análise, a gente tem um comitê de investimento, né? Bacana. Não é uma decisão minha, sozinho. Perfeito. Essa é a diferença. Quando é um investidor anjo, você decide. Quando você tem um fundo, você já começa você tem uma estrutura ali para analisar. Mas eu acho que a tese que a gente está defendendo é uma tese de empresas que usam, de alguma forma, a tecnologia. Então, assim, por quê? É importante porque a tecnologia vai dar escala. Perfeito. E que tem um bom time de fundadores, né? E tem um produto também, né? Ou não? O produto acaba sendo consequência, né? O produto, ele vai ser a tecnologia ali. Eu sendo honesto, assim, é meio contra-intuitivo e até contra o que os fundos fazem, mas, por exemplo, eu investiria numa startup que tem um serviço, mas que conseguiria transformar em um produto. Mas acho que a base é essa. É alguma coisa que é base tecnológica. Então, cara, estou usando tecnologia para qualquer indústria e que tem ali... já tem que estar rodando, porque tem que ter ali não é muito, mas tem 10 clientes aqui. Tem algum aqui. track record, né? Exato. Alguma coisa ali que mostra que tem algum resultado. Exato. Só que aí, qual que foi a lógica da New Hack? Eu olhei e falei, legal, vou investir em 10 empresas. É muito pouco. E eu não consegui fazer um fundo para investir em 100 empresas. Então eu falei, se eu consigo 10, eu vou investir em 10. Vou ter que otimizar esse recurso aqui que eu tenho. Isso. Só que para mim investir em 10, eu vou analisar provavelmente 300 negócios. E aí eu fiquei falando, o que eu posso fazer com as 290 que eu não vou investir? E aí a gente criou um braço de aceleração. Entendi. Que aí é onde eu acho que vai ser o nosso grande diferencial, que é, de fato, ajudar esse... Do tipo assim, pode ser que ele não tenha o meu cheque, mas se ele passar pelo processo de aceleração,
esse aprendizado vai ajudar ele a identificar outros investidores e a posicionar melhor o negócio. Então, a ideia que o que a gente está desenvolvendo, e aí agora, acho que é super legal, porque eu estou numa fase nova, eu tenho time de novo, tenho equipe trabalhando comigo, a gente está ali, tem uma equipe super apaixonada, pessoas que estão realmente a fim de fazer esse impacto. E a gente está olhando muito assim, do tipo, cara, como que eu ajudo esses empreendedores a... Mais do que o dinheiro, porque o meu cheque não é muito grande. Quando você fala assim, 500 mil reais, é muito dinheiro para uma pessoa. Sim. Mas para uma empresa, 500 mil reais não é muito dinheiro. Então, já que eu não consigo dar muito dinheiro ainda, eu tenho que dar muito conhecimento. Então, e dinheiro sozinho também, você estava dinheiro por dinheiro não resolve. Sim. Se você pega 500 mil de investimento e você gasta errado, você... Perdeu uma parte da tua empresa e não evoluiu, né? Exatamente. E aí, indo aqui para os finalmente, né, do nosso bate-papo que está aqui maravilhoso, espero que vocês aí também tenham compartilha aqui o Papo de Corre nas redes sociais, Spotify, toda a parte, né, do que a gente traz para você com muito carinho, né, com convidados daqui que, se fosse cobrar uma palestra, né, o valor seria caro, né, Terrão? Trazer aqui essa visão. Mas eu queria te provocar um pouco, né, da tua vida, né, hoje, o status que você está. Quais são os aprendizados, como você poderia aplicar um pouco dos aprendizados, né, dessas fases que você foi tendo ao longo da sua jornada, que você pudesse falar com o Terron agora, o Rodrigo, de hoje, de 10 anos atrás? Legal. Cara, eu acho que tem um aprendizado que hoje eu valorizo muito e que eu gostaria de ter aprendido lá atrás e ninguém... Acho que ninguém hoje aprende, vamos dizer assim, no começo da nossa vida, que é a importância do autoconhecimento. Então, eu me conhecia muito mal. E aí, quando você se conhece muito mal, você acaba, enfim, tomando decisões erradas, você acaba não se priorizando, você acaba não conhecendo seus limites. Então, hoje, a visão que eu tenho, assim, do meu momento é que eu estou num momento muito especial da minha carreira porque eu aprendi a me conhecer. Eu aprendi a analisar minhas atitudes, eu aprendi a rever as minhas atitudes, eu aprendi a ser uma pessoa... Eu sempre fui muito intenso, eu tenho muita energia. Então, assim, aprendi a trabalhar essa minha energia para não... Cara, o Terron de uns 5 anos atrás, ele... Se precisava se atropelar ali, ele ia para cima e... Puta, pedia alguma coisa, o time não fazia, eu pegava, eu fazia e eu ia... E hoje não, hoje eu estou numa fase muito diferente, assim, eu tendo a ouvir mais, a observar mais, eu tento não... Cara, tá todo mundo tentando acertar na vida, então, assim, não tem por que a gente, sei lá, ficar fazendo uma over-cobrança de tudo. Então, o autoconhecimento me ajudou muito a me tornar uma pessoa um pouco mais tranquila, menos intenso, a lidar um pouco mais ali com o processo. Então, a gente quer o tempo todo burlar o processo, mas é importante a gente viver o processo. E eu acho que esse é o grande conhecimento, assim. O Terron lá de 19, 20 anos, que tinha muita energia, ele se conhecia muito mal. E aí, por se conhecer muito mal, ele... Tomava decisões, às vezes, erradas. Muito ligadas... decisões emocionais muito, ali. Ligadas à emoção. Puta... Muita coisa, assim, que eu olho hoje e falo, cara, a forma... Sabe aquela coisa, assim, né? Nunca o que aconteceu, é como você reagiu ao que aconteceu. E eu olho hoje para algumas atitudes e falo, cara, eu reagia mal, sabe? Tipo assim, puta, deixei de valorizar coisas importantes. Hoje, por exemplo, meu ritmo de fazer um exercício, praticar alguma coisa, era algo que eu nunca valorizei. Não estava no teu... Não estava ali, foco, não né? era importante para mim. Era hoje, secundário, né? Era, se desse... Às vezes nem secundário, às vezes eu não fazia mesmo. E aí, cara, quando eu engordei 45 quilos e eu me vi mal... Aí você falou, opa... Eu falei, cara, eu tenho... Isso, eu tô falando com 28 anos, né? Que loucura é essa? Do tipo assim, eu com 28... O que eu estou fazendo comigo, tô né? com uma saúde de 40. E por quê? Porque eu não parava para olhar e praticar esse exercício de autoconhecimento, de me autoconhecer. Então, hoje, eu estou numa fase muito legal, assim, porque eu tento assistir muito as minhas atitudes de fora. Então, assim, a gente está na sala de vidro aqui, né? Então, assim, é como se eu estivesse ali fora vendo eu aqui dentro e falando, interagindo, né? Olha como eu estou reagindo a isso, olha como isso está me afetando. E o autoconhecimento é uma prática. Você vai
aprimorando, aprimorando, aprimorando. E hoje de manhã, eu tomei um café da manhã com um empreendedor e eu acho que essa coisa do aprendizado é muito importante. Eu faço muita mentoria. E às vezes eu faço mentoria que, sei lá, as pessoas nem sabem que é mentoria, mas eu achei muito legal porque esse empreendedor ele falou de uma técnica assim que eu já levei para mim. Ele falou, cara, eu fiz um workshop uma vez e tal, numa empresa que eu trabalhei e a gente passou a fazer todas as decisões da empresa baseado em qual futuro a gente está construindo. E aí ele olhou para mim e falou assim, cara, qual futuro você está construindo com a New Hack? E eu falei, não, estou fazendo aqui acelerador, o fundo. Ele falou, não, estou te perguntando o que vai New Hack vai gerar daqui 20 anos, assim, qual o legado, né? Qual que é o futuro? O que está sendo construído? Eu falei, não sei, eu estou fazendo aqui. Ele falou, não, então para, porque quando você constrói uma coisa baseada no hoje, cara, você não vai se concentrar suas energias para chegar no futuro. Agora, quando você olha para esse futuro, e aí você começa a vir de trás para frente, falando, cara, eu quero chegar lá, então para mim chegar lá eu preciso fazer isso. É quase um filme na tua cabeça, né? E aí quando ele me falou isso, eu falei, caramba, eu não estou projetando o futuro, porque acho que esses 10 anos empreendendo eu sempre fui mais reativo do que proativo. As coisas iam acontecendo, eu ia reagindo a elas. Só que agora eu tenho talvez condição, tempo, conhecimento, networking para falar assim, cara, eu vou criar a maior aceleradora de startup do Brasil, eu vou investir, sei lá, 50 milhões em 10 anos. E vou impactar, sei lá, 200 mil empreendedores. Eu consigo desenhar isso e falar como eu alcanço esse futuro. Então, eu estou trazendo isso porque isso aconteceu literalmente hoje, foi um café que eu tomei de manhã, e trouxe esse paralelo do autoconhecimento. Porque eu só vou conseguir projetar algum futuro se eu me conhecer e conhecer as minhas limitações. E aí eu acho que quando você consegue conectar esses pontos, e o Steve Jobs, naquela palestra que ele faz em Stanford em 2005, ele fala que os pontos ele só se conecta quando você olha para trás. Ele fala, cara, não adianta você tentar conectar os pontos tanto para frente. Então, assim, você tem que ter um desenho de futuro claro e buscar e perseguir aquele futuro. Mas, assim, alguns pontos, algumas coisas só vai se conectando quando você olha para trás. Então, eu olho para trás hoje, eu entendo por que eu acertei e eu entendo por que eu demorei para acertar. Porque eu acho que tem muita coisa que eu poderia ter feito em menos tempo. E eu olho para frente e eu falo, cara, com o conhecimento que eu tenho, eu acho que dá para tentar alcançar esse objetivo. Objetivo, né? Bacana. E aí, se pudesse trazer hoje alguma dica para quem olhou o teu passado e falou, cara, eu quero virar o Rodrigo. Cara, eu vou dar a dica mais clichê que eu acho que já deram aqui nesse podcast. Provavelmente a pessoa vai falar, pô, achei que ele ia dar uma dica super da NASA e tal, mas a gente literalmente é a média das pessoas que a gente convive. E se você quer alcançar algum objetivo, você precisa olhar para o ambiente que você está inserido, para as pessoas que você convive e entender se aquele grupo onde você está inserido, ele representa. Então, assim, eu tive que muitas das vezes abrir mão de estar com amigos, de estar até com família, para mim estar num ambiente onde eu sou provocado e aprendo, e aí sim eu alcançar. E eu acho que quando a gente fala da quebrada, assim, a gente fala, pô, mas você está falando para mim sair da quebrada e deixar todo mundo lá. Só que assim, quando você não é se ausentar para sempre, eu acho que você precisa ter uma busca de conhecimento. Então, eu acho que você tem que, assim, você quer chegar num determinado objetivo, você precisa se conectar com quem já alcançou esse objetivo, até para aprender, até para te dar dicas, né? Práticas, né? Exatamente. E aí você faz o give back. Então, hoje, graças a Deus, assim, eu posso me falar, pô, eu inspiro as pessoas que me conheceram e que têm a mesma origem que eu e que saíram do mesmo lugar que eu. Mas se eu tivesse só ficado lá, se eu não tivesse me provocado, e às vezes se provocar significa se colocar num lugar desconfortável. Várias vezes, eu te falei do Cubo, mas assim, cara, o Vale do Silício para mim, você fala, super legal. A primeira vez que eu fui pro Vale do Silício, no quarto ou no quinto dia, cara, eu fui para uma praça, sentei, comecei a chorar, falei, cara, eu quero ir pro Brasil. O que eu tô fazendo aqui? Do tipo, isso aqui não é para mim, por que eu tô aqui? Do tipo, o que eu vou alcançar aqui? Eu não sei nem falar inglês, eu não sei... literalmente, assim, e aí... isso me marcou muito porque depois eu falei, não, cara, peraí, eu cheguei aqui. Se eu cheguei aqui, eu mereço estar aqui, eu tenho que conquistar esse lugar.
o que eu falei da Paulista, né? De sair lá do interior, não tinha asfalto, cara. Eu chegava no escritório, assim, meu tênis que soltava, sabe? Tinha uns tênis furadinhos. Sola, né? Não, saía barro. Barro. Aí a moça, a tia da limpeza, chegava lá e falava, gente, quem que vem com o tênis todo sujo aqui? E eu ficava quietinho, falava, cara, não... tomara que ela não veja que sou eu. Porque era isso, só que a partir do momento que você conquista determinados locais e conquista o direito de pertencer a determinados grupos, isso vai te moldando. Então, eu aprendi a... Se eu quero chegar num determinado objetivo, eu preciso andar com quem já chegou nesse objetivo. Total. E não é andar de ser amigo, é andar de aprender. Você tem que ser humilde pra caramba. Porque, assim, provavelmente quando você chega no primeiro momento, vários lugares que eu acessei, que hoje eu olho e falo assim, pô, aqui é meu lugar, tipo, o Cuba é um desses. Num primeiro momento eu olhava e falava, cara, tô sendo humilhado aqui. Tipo, assim, as pessoas não... Ninguém me respeita aqui, sabe? Você chega ali... Estados Unidos, comecei a viajar internacionalmente, não falava inglês e tal, ia pro lugar e falava, cara, ninguém me respeita aqui, do tipo, ninguém olha pra mim com... Ah, é isso, cara, não adianta a gente falar que é romântico, não, você vai chegar no lugar, o cara vai te tratar mal, o cara vai te confundir, o Abraão já teve situação dele chegar assim, o cara confundir ele com o porteiro, com o segurança, não, cara, a equipe entra pela outra entrada. Preconceito, né? Preconceito, e você vai lidar com isso, faz parte. Deveria? Não. É legal? Não. Mas, assim, você vai desenvolvendo... enraizada, né? Você vai desenvolvendo casca, você vai ficando... O começo dói, mas você vai ficando forte, sabe? Você vai desenvolvendo musculatura. É igual fazer exercício, cara. Você quer ganhar músculo, você vai pegar o peso ali, vai doer. Aí depois você vai pegar, não vai doer tanto. Aí quando você olhar, você fala, caramba, eu tô ficando bombado, tá crescendo. E eu acho que é um pouco disso, assim. Eu fui desenvolvendo essa musculatura, me colocando nos lugares desconfortáveis. Com as pessoas que eu olhava e falava assim, hoje eu não sou bem recebido aqui, não. O pessoal tá me olhando meio torto aqui. Até as pessoas olharem e falar assim, não, você pertence a esse local. E aí, quando você pertence ao local, você não fica lá, você vai pro próximo. Você vai pro desconforto de novo. E aí você vai... E é assim, a vida é assim. Você nunca vai estar confortável. O dia que você estiver confortável... Aí pede pra desistir, significa que você parou de aprender. Perfeito. E aí, quando você para de aprender, você para de alcançar teu objetivo. E vai chegar uma hora que você vai falar, cara, tá bom... Tô satisfeito, cheguei aqui num lugar legal, já mudei minha vida. Ou não, eu tenho 32 anos, assim, eu considero que eu ainda quero fazer muita coisa. Tem muita estrada ainda, né? Exato, mas se colocar num lugar desconfortável e entender que você é a média daquele local, mesmo que você se sinta que... Inferiorizado, né? Sou inferior, mas eu sou a média. Se eu quiser aprender, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar ali no mesmo ambiente. Isso, para mim, foi super importante. Bacana, cara. Te agradecer aí pela tua participação. Fechamento aqui do podcast. Só agradecer aqui o nosso time, né, de parceiros que apoiam, né, tanto a Multistúdio, né, que abriu espaço para a gente aqui gravar, né, contar um pouco desses bastidores da favela, do asfalto, trazendo empreendedores de sucesso, né, pessoas que fizeram, né, acontecer nas suas vidas e poderem trazer o seu tempo, né, porque hoje o tempo é recurso, né, poder trazer, né, um pouco de esperança, um pouco de motivação e de inspiração, né, para esse público. Então, a gente está aqui para vocês, né, para construir realmente um legado, né, do que a gente constrói hoje. E queria falar da minha empresa, né, a Carteira Amiga, onde tudo começou para a gente, né, trazer a favela para o asfalto. A gente vem crescendo, evoluindo. É uma empresa que nos últimos 1 ano e meio estamos crescendo quase 10%, né, em número de faturamento. E mostrando que sim, dá para construir... E com impacto, né? E com impacto social, mostrando que sim, na favela dá para construir um negócio de impacto. Lima Ferris, né, que apoia a gente quando a gente fala, né, construir, né, um negócio que tem investidores, você tem marca, você precisa ter a sua marca registrada. Então, a importância, né, Terron, de você ter isso enraizado quando você está empreendendo, que muitas das vezes você não vai ter dinheiro, mas você precisa depositar sua marca, porque se você está realmente empreendendo e desenvolvendo, é uma dor muito grande quando você constrói toda uma reputação e depois você perde essa marca. Perfeito. Então, né, ter uma equipe, né, de advogados no teu dia a dia, e não custa caro, gente. É muito mais barato que você perder a sua marca. O jurídico é super importante. Exatamente. Fernanda, você falou muito de tecnologia, né? Então, na nossa visão também de tecnologia é super importante, mas muitas das vezes, eu não tenho grana, não tenho como contratar dev. Cara, muitas das vezes você tem uma série de empresas, né? Uma delas, a própria Parafernália, que pode te ajudar a ter um CTO as a service, né? Então, você paga por hora para você desenvolver um site, um aplicativo. Então, acho que nesse cenário, você precisa se capacitar para tirar a sua ideia do papel, né? Vai Fácil é nosso sócio também, tocando ali toda a parte de sustentabilidade, envios, né, mais sustentáveis com veículos elétricos, Rio, São Paulo e Minas.
Make Buzz, assessoria de imprensa. Quando a gente fala de comunicação, né? A gente que fica nesse trato de comunicação, a gente sabe o quanto se posicionar bem no mercado. Você cria reputação, né, de mercado. Então, a Make Buzz é uma assessoria de imprensa focada no pequeno e no médio empreendedor. Então, você que precisa construir uma reputação, te convido a conhecer o trabalho da Make Buzz. Satori, você falou muito de mentoria, né? Muitas das vezes a gente não tem mentores ao longo do caminho, mas já imaginou você ter mentores para te ajudar a dar o próximo passo, custando muito menos, né, que um investimento que você possa ter na sua vida ali, no seu empreendimento, para você poder ter mentores? Então, a Satori é um pouco desse grupo, né, de mentores que traz um pouco de experientes mentores de várias empresas para te ajudar também com a Hora as a Service. Também é um projeto muito bacana, que a gente também tem orgulho aqui de estar apoiando e ser apoiado. Viva Mídia, nossa assessoria de comunicação, né? Em toda a parte de mídia digital, onde você está vendo aqui a marca do Papo de Corre, foi eles que criaram. Tá super bonito. Está muito bonito, né? Então, os caras mandam muito bem, eles são do interior, lá de Saquarema, fazem um trabalho para N empresas, startups. É uma galera muito boa, do bem. Então, convido aí também a conhecer a Viva Mídia, né? Fazer um trabalho bacana. Mandar já de log para quem precisa fazer envios. É um produto também que a gente concebeu junto com o Carteiro Amigo também para fazer envios para todo o Brasil. Então, qualquer empresa, qualquer startup que precisa fazer envios, a gente hoje tem preço mais em conta que até mesmo os Correios. Então, aquele empreendedor que precisa vender, fazer o seu corre na favela, fora da favela, e precisa fazer os envios, não precisa mais sair da favela. Então, o Carteiro Amigo nasceu com esse propósito e vem juntando uma tropa de pessoas para realmente gerar valor e mudar a nossa sociedade. Rodrigo, agradeço demais a tua presença, diretamente de São Paulo, Rio de Janeiro, aqui, visitando aqui os nossos estúdios, para trazer para você dicas e visões aí de como você prosperar e, né, virar um empreendedor de sucesso. Com certeza, valeu pelo convite. Tamo junto, cara. Se vê na próxima. É isso aí. Obrigado. Quer deixar tuas redes sociais? Rodrigo Terron em todas as redes sociais e New Hack agora. Isso aí, sigam a gente. Segue lá no Instagram, enfim, em todas as redes. Todas as redes. Agradeço mais um Papo de Corre aí acontecendo e até a próxima, gente. Valeu. Abraço. Valeu.